volta com mais um Jesus, a sua única solução. Graças a Deus, Jesus é a solução. Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui no nosso canal. E em Jesus tudo está solucionado, meu Deus do céu. Nele o mundo acabou e começou de novo. Desde a ressurreição de Jesus estamos vivendo os últimos dias. O reino de Deus já chegou e logo ele se plenificará na Nova Jerusalém. Que venha a Nova Jerusalém. É março de 24. Estamos aqui para mais uma mensagem do Evangelho de Jesus. Antes, alguns avisos para você. Inscreva lá no meu canal Sérgio S. Bento, tá bom? E dê o seu like, que é muito bom, positivo, e ative o sininho que vai avisar você das novidades, ok? E também, se puder, dê o seu comentário e divulgue, meu Deus do céu. Que bom ter você aqui. Vamos à nossa mensagem de hoje. Eu continuo cuidando da minha voz aqui, por isso eu preciso que você aumente o som aí, tá bom? Hoje a nossa mensagem do Evangelho é de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, do verso 1 ao 8. Hoje eu quero falar sobre o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. O Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Gente, aqui nesse texto temos o ensino da Torá, a sua interpretação pelos fariseus e a resposta de Jesus. Jesus está em conflito com esse grupo religioso, é o início, e muito mais embates virão. O problema aqui é sobre o sábado. Veja aí no verso 1 e verso 2. Mateus diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, pelo milharal. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Veja só, num sábado, os discípulos de Jesus passam no milharal. Você já entrou no milharal? É muito maravilhoso, é bom demais. Aquelas espigas maravilhosas, prontinha para você arrancá-las, né? Tem gente que gosta de levar para casa, assar, fazer um curau, uma pamonha. Mas os discípulos de Jesus estavam com tanta fome que eles arrancaram, colheram e já começaram a comer ali mesmo. É o que todo mundo faria em qualquer lugar do mundo. Matar a fome, colhendo e comendo aquele milho maravilhoso. Bom, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Isso gerou um grande problema para os fariseus religiosos, e acredite se quiser, a gente não pode nem matar a fome mais, meu Deus do céu. Os religiosos invocam com tudo. Você já percebeu isso? O cara acha um pretexto para tudo, meu Deus do céu. O verso 2 diz o seguinte: os fariseus, só podiam ser eles, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos, eles falam para Jesus, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Dia de sábado não pode fazer isso daqui, ficar colhendo milho e comendo para matar a fome. Veja bem, uma observaçãozinha antes. Os fariseus aqui aparecem como fiscais da religião, porque se você dá uma observadinha, como que eles souberam que os discípulos de Jesus estavam no milharal, tinham entrado no milharal e estavam arrancando as espigas e comendo? Como? Então quer dizer que eles estavam seguindo Jesus e o seu grupo, não é verdade? Fiscais da religião é assim, eles ficam de olho em tudo
tudo que você está fazendo, em tudo que você está fazendo. Pois bem, os fariseus disseram para Jesus que aquilo não era lícito fazer num sábado. Ou seja, o fato de os discípulos de Jesus colher e debulhar o milho para comer era considerado trabalho, eles estão trabalhando. E no sábado os judeus não podiam trabalhar. Eles estavam violando a lei do sábado, isso era pecado grave, e eles poderiam ser punidos até mesmo com a morte. Olha só, olha só. Ah, meu Deus do céu, você já fez aí alguma coisa na sua denominação religiosa? O pessoal ficou na espreita e puniram você? E ainda usaram a Bíblia? Ah, meu Deus do céu. Alguns esclarecimentos aqui sobre o sábado judaico. Nós aqui no Ocidente não temos a ideia da importância do sábado para os judeus. Para entendermos o que aconteceu aqui, precisamos saber da importância para os judeus da observância do sábado. Veja bem, os judeus veneravam o sábado. Praticar o sábado para o judeu era a definição de ser judeu. Obedecer ao sábado faz parte do quarto mandamento. Era uma imitação do descanso divino no sábado, do sábado. Deveriam se abster de toda forma de trabalho nesse dia. E os fariseus religiosos faziam questão dessa observância da lei. Eles cumpriam isso à risca. Eram determinados nessa questão. O que os discípulos de Jesus faziam era a quebra desse mandamento da lei. Por isso, os fariseus acusam os discípulos de Jesus de violarem o sábado. Vamos lá. Qual foi a resposta de Jesus para essa moçada, fiscais da religião, meu Deus do céu? Qual foi a resposta? Veja bem, como os fariseus eram um grupo religioso que conhecia muito bem as Escrituras, defendiam as Escrituras de maneira fanática, Jesus vai usar as mesmas Escrituras para respondê-los. Veja só. Jesus cita 2 exemplos das Escrituras, bem parecidos, lá do Antigo Testamento, com o que estava acontecendo ali com seus discípulos naquele momento. Em ambos, houve a violação da lei do sábado. Os exemplos que Jesus vai citar do Antigo Testamento. Vamos ao verso 3 e 4. No verso 3, Jesus disse: não leste? Vocês não conhecem as Escrituras? Não fazem exegese? Hã? Não fazem? Então, não leste o que fez Davi? Meu Deus, Davi eles conheciam, meu Deus do céu, era o rei mais querido deles. Quando ele e seus companheiros tiveram fome, vocês lembram de um episódio lá que Davi estava fugindo do rei Saul? Vocês lembram disso? Está lá, esse trecho está citado lá no Antigo Testamento. Como que ele entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, seus companheiros, seus soldados, mas exclusivamente aos sacerdotes. Davi não podia fazer o que ele fez com os seus soldados, mas eles estavam morrendo de fome. Eles entraram lá, né? Ainda não existia o templo, entraram lá no tabernáculo, foram lá, cataram os pães da proposição e comeram, e comeram, e como comeram, saciaram a fome. Eles estavam morrendo de fome. Só os sacerdotes podiam comer. Davi viola a lei, quebra a lei aqui. Veja bem. E Jesus disse, e daí? Veja bem que Davi foi o maior rei de Israel. Jesus era maior que Davi ou não? Mas parece que eles não conseguem entender, discernir quem é Jesus.
quem é aquele que está ali na frente deles. Continuando, o segundo acontecimento aconteceu com os sacerdotes, verso 5. Ou não leste na lei? Vocês não leram na lei, gente, vocês não acompanham o Antigo Testamento, não sabem tudo da lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Vocês sabiam? Ou seja, Jesus está dizendo para os fariseus religiosos, mais uma vez, que a lei do sábado não era absoluta, ou seja, porque a própria lei exigia que os sacerdotes trabalhassem no sábado. Eles violavam a lei porque a própria lei permitia isso. É só ir lá em Números, capítulo 28, do 9 ao 10, está dito essa questão. Jesus está dizendo que ele e os seus seguidores são mais importantes do que o templo e do que a lei. Dorme com esse barulho. Gente, o mais importante do que as coisas, do que a tradição, do que as leis, do que lugares sagrados, são as pessoas, é gente. Você me entendeu, pelo amor de Deus. Em Marcos 2:27, Jesus vai dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Você está me entendendo, pelo amor de Deus? A pergunta que fica então é: eles, escribas, fariseus religiosos, fanáticos, adoradores da lei, meu Deus do céu, fiscais da lei, meu Deus do céu, não sabiam destes acontecimentos, dessas violações da lei, já no próprio Antigo Testamento? Provavelmente sim, mas eles faziam de conta que não sabiam. Pura hipocrisia e cinismo, como acontece muito hoje dentro de muitas igrejas evangélicas deste país. A maioria dos pastores sabem das Escrituras, mas manipulam para enganar o povo que não conhece, que não tem tempo muitas vezes, ou não passa o dia inteiro, ou meses, num seminário, numa faculdade, lendo e estudando a Bíblia. E eles fazem aí como eles conhecem, mas eles conhecem para manipular, não para ensinar a verdade para o povo. Então eles fazem leitura selecionada de textos para usar nas campanhas, nas correntes, né? Para pedir dízimos para o povo, para fazer um saque e tudo mais. E o povo acredita, fica citando textos isolados das Escrituras. Né? E aí eles dizem, tá aqui, ó, tá aqui, tá escrito aqui. Veja bem, Jesus dá a trucada final contra os fariseus religiosos. Verso 6. No final do 5 ele diz, pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Trucou! Eles ficaram, mas quem seria esse alguém? Quem é esse maior que o templo? Quem? Pelo amor de Deus! Será que é algum discípulo, é alguém? Mas não estou vendo ninguém, não estou vendo Deus, nem nada aqui. Estava Jesus na frente deles. E Jesus diz, aqui está alguém que é maior que o templo. É lógico que Jesus estava falando dele mesmo. Ninguém mais podia ser maior que o templo ali, lógico. E nesse sentido, Jesus era maior não só do que Davi, os sacerdotes, o templo, mas maior também do que a lei do sábado e todos os seus mandamentos. Durma com esse barulho, fariseus. Jesus é maior. Agora, gente, vocês imaginem como ficou a cabeça dos fariseus, dos líderes religiosos que conheciam as Escrituras, meu Deus do céu, que fazia autópsia das letras de Deus, fazia autópsia de Deus, meu Deus do céu, exumava o cadáver divino.
Para eles, ninguém podia ser maior que o templo, maior que a lei, só Deus mesmo. Mas aí vem Jesus e diz que é maior, que é maior, que é maior. Eles devem ter pensado, o que esse cara pensa que ele é? Será que ele está pensando que ele é Deus? Sim, sim, Jesus é Deus encarnado. Ele é o Messias prometido. Ele cumpriu as profecias. Acabou. Mas eles não discernem, não entendem isso, meu Deus do céu. E veja bem, acredite se quiser, 2000 anos depois, infelizmente a maioria dos pastores evangélicos no Brasil, e por tabela todos os que ouvem, Jesus não é maior que o templo, não é maior que a lei, não é maior que Moisés, não é maior que Salomão, não é maior que Davi, não é. Meu Deus do céu! E nesse sentido, eles e todos que o seguem estão do lado dos fariseus religiosos dos dias de Jesus. É esse o tamanho da encrenca que vocês estão. É só ir numa igreja evangélica e assistir um culto ou ligar a TV. Ou eu estou mentindo pelo amor de Deus? Eu não tenho um olho, só tenho um. Eu não enxergo dos dois olhos, só tenho um para enxergar. Mas pelo amor de Deus, gente, não precisa nem enxergar, é só ouvir o que o pessoal diz. A lei de Moisés continua em pleno vigor em grande parte das igrejas evangélicas deste país. E o que isso significa, meu irmão? Você não sabia? Então saiba que para esses líderes e quem os segue, Jesus não é maior. É simples assim. Para eles, a obra vitoriosa na cruz do Calvário feita por Jesus não foi suficiente. É preciso da ajuda de Moisés, de Josué, de Gideão. Sem eles não há cura, não há prosperidade, não há milagre, não há bênçãos de Deus. Ou você vai dizer para mim que não é o que rola por aí, pelo amor de Deus? Hein? Tudo isso porque eles não querem ficar, sabe, cara a cara com a mensagem do evangelho puro e simples de Jesus. Jesus mesmo é um escândalo para eles. Vocês sabiam que Jesus é um escândalo para a maioria dos pastores evangélicos no Brasil e por tabela todos os que o seguem, esses pastores. Como disse alguém no próprio meio evangélico e conhecido pelo Brasil inteiro, Jesus não é bom para os negócios. Jesus não é bom para os negócios. Jesus é um cara amoroso, perdoador, gente boa. Não, a gente quer Moisés, a gente quer Gideão, a gente quer Josué, a gente quer espada, a gente quer derrubar muralha, a gente quer guerra, a gente quer tomar o poder, a gente quer cura na marra, a gente tem que decretar e acabou. E Jesus, nesse sentido, não cai bem para os negócios. Os negócios evangélicos. As empresas religiosas evangélicas. Você sabe em que base os evangélicos no Brasil apoiam Israel nas guerras? Não só agora contra o Hamas, mas desde sempre, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Eu duvido esses pastores ou você usar Jesus para apoiar Israel em guerra, em violência, em matança, ou seja lá quem for, meu querido. Não passa em Jesus, não passa em Jesus. Como não passou aqui a questão do sábado, não passa outras coisas. Te pergunto, para você, Jesus é maior? É maior do que as leis de Moisés, maior do que Moisés, maior do que todos e todos do Antigo Testamento? É maior?
Mas então por que você ainda fica fazendo sacrifício, corrente, campanha e usando esse monte de objeto e de coisas aí, pelo amor de Deus? Seria porque o Jesus dos evangelhos escandaliza você com sua simplicidade, pureza e amor? E você aprendeu que esse pessoal, violência, agressividade, ódio, vingança, decreta, tá aqui, está escrito. Essa teologia que você pratica, em Jesus, ela não passa. E é por isso que você não quer Jesus. Paulo diz em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo. Você está me ouvindo? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E daí? Ou seja, a lei apontava para Cristo e ele cumpriu. Você sabe o que acontece quando a gente cumpre uma promessa? Se você tem aí uma promessa com alguém e você fez, você cumpriu, acabou. Acabou. Será que a expressão Antigo Testamento e Novo Testamento para você já não diz muita coisa, pelo amor de Deus? O problema é que lá atrás o pessoal fez um pacotão, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, e pá, colocou Jesus aí no meio de tudo isso. Fizeram um sanduíche. Antigo Testamento, Novo Testamento, botaram Jesus no meio. E Jesus ficou preso, pequeno, meu Deus do céu. E agora ele foi nivelado com todo mundo, Antigo Testamento e Novo Testamento. É tudo a mesma coisa, Jesus está no meio da Bíblia, então Moisés está, Josué está, Paulo está, todo mundo está, e Jesus também está. Ah, meu querido, não é assim. Você está sendo enganado. O autor da carta aos Hebreus diz que tudo do Antigo Testamento não passava de figuras e sombras. E também ele vai se esforçar e vai dizer desde o início, até a carta inteira, que Jesus é maior do que tudo e todos. Não acredite em mim, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus eu te peço, leia aí a carta aos Gálatas e aos Hebreus, leia, 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 quantas vezes você puder, leia uma vez, duas vezes, três vezes, leia em voz alta, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui mandando você jogar o Antigo Testamento fora, tá bom? Não torce as minhas palavras. Ele teve sua importância. Sem o Antigo Testamento, até parece que Jesus caiu de paraquedas. E não foi o que aconteceu. Mas sem Jesus, o Antigo Testamento não me serve para nada. Você sabia? A história de Israel por si só não me interessa. A história de Israel para mim só tem valor e me interessa por causa de Jesus. Uma grande parte da igreja evangélica no Brasil sofre. Eu sei disso, eu tive aí dentro por mais de 20 anos. A maior lavagem cerebral da história humana com esse uso do Antigo Testamento. E agora estão usando o Antigo Testamento para a tal da teoria de domínio, ou seja, da tomada do poder político. Mais uma grande furada, uma grande heresia, e milhões estão seguindo esses caras, esses falsos profetas. E a gente, mas já está vendo o tanto de bobagem que acontece, e muitos já estão sendo motivo de chacota no Brasil por causa disso. Pense sobre isso, pelo amor de Deus. Pense sobre isso. Partindo para os finalmente, qual era o problema dos fariseus? Qual era? Olha o verso 7. Mas se vocês soubessem
o que significa. Ou seja, veja que Jesus deixa claro qual era o grande problema deles. Não sabiam o significado, eles não sabiam o significado verdadeiro das Escrituras. Jesus está dizendo, mas se vocês soubessem o que significa, e Jesus vai citar as Escrituras, eles não sabiam o significado verdadeiro das Escrituras. Logo, eles que não desgrudavam os olhos das Escrituras. Esse é o mesmo problema da maioria dos líderes evangélicos neste país chamado Brasil. E porque os fariseus, segundo Jesus, não sabiam o significado verdadeiro das Escrituras? Primeiro, porque os fariseus preferem sacrifícios em lugar da misericórdia. Olha aí o verso 7. Mas se vocês soubessem o significado, soubessem o que significa, e Jesus vai citar as Escrituras aqui, né? Misericórdia quero e não holocausto, vocês não teriam condenado inocentes. Veja que nesse sentido, os fariseus estão contra Deus, porque Deus prefere misericórdia e os fariseus preferem sacrifício. No Brasil, a grande parte das igrejas evangélicas, dos líderes evangélicos e do povo que segue esses caras, preferem sacrifício em lugar da misericórdia. Estão remando contra Deus, contra Jesus, contra o evangelho. Você sabia disso? Deus prefere misericórdia a sacrifícios desde o Antigo Testamento, meu querido. Sabe esse verso 7 aí? Jesus está citando Oséias 6:6. Pega a sua Bíblia e veja lá. E onde está Oséias? No Antigo Testamento, no tempo da lei. E os fariseus, será que eles não sabiam dessa palavra? Será que os líderes evangélicos brasileiros, estudiosos da Bíblia, não sabem desta palavra? Veja, meu querido, que a graça de Deus já se fazia presente desde o Antigo Testamento. Ou você acha que alguém no Antigo Testamento, seja lá ele quem for, foi salvo pela lei? Não, ninguém no Antigo Testamento, ninguém foi salvo pela lei, pelo amor de Deus. Não foi salvo Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Gideão. Ninguém, nenhum profeta, ninguém foi salvo pela lei, meu querido. Nem Moisés mesmo. É impossível. Paulo diz que a lei é boa, é santa, mas é impossível ser salvo por ela. Só é salvo pela lei quem consegue cumpri-la toda. E eu digo para você, você consegue? Leva o livro de Levítico para sua casa e bota ele na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro e vê se você consegue cumprir. Bom divertimento para você. Faça bom proveito. Quem conseguiu cumprir inteira? Só Jesus. E ele cumpriu por mim, para mim e por você. Você está entendendo? Oh, meu Deus do céu. E ele acabou resumindo a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você faz isso, cumpriu a lei, acabou e pronto. Jesus está dizendo para os fariseus o seguinte: se vocês realmente conhecessem mesmo as Escrituras e o seu significado, vocês não teriam condenado os meus discípulos por comer milho, porque estavam com fome. Se os evangélicos, esses líderes conhecessem as Escrituras, eles não estariam fazendo essas correntes, essas campanhas, pedindo sacrifício para você, colocando peso sobre a sua vida. É verdade que o mandamento de Deus não é para trabalhar e sim descansar no sábado, mas isso tem limites. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, meu querido, saiba, é maior do que o cumprimento da lei, do que ver alguém morrer só para cumprir a lei.
Saiba disso. Em muitas igrejas, as leis das denominações, não é nem a Torá, as doutrinas, os costumes, são maiores do que as pessoas. Nesses dias eu vi aí um pastor dizendo que não podia entrar na igreja de barba. Não pode, o menino não pode usar brinco para se batizar. Pelo amor, mas um monte de bobagens. Tem misericórdia. Saibam, saibam, saibam. Jesus quer misericórdia, não sacrifícios. Mas os pastores lobos, talvez o seu pastor, está ensinando para você e para o povo aí da igreja que para ser próspero e abençoado tem que fazer o sacrifício. Vai lá, leia Gálatas. Paulo diz que esse pessoal está anulando a graça de Deus, anulando a cruz de Cristo. A obra que ele fez no Calvário. Você está sendo enganado. Ele é mentiroso, está torcendo as Escrituras, falsificando o Evangelho de Jesus. Entenda, meu querido. Jesus é o último sacrifício. Acabou o sacrifício. Não há mais sacrifício a fazer. Ok. Se houver sacrifício, o sacrifício de Jesus então não valeu. Estão dizendo que Jesus morreu em vão na sua cara. Estão zoando com você, gozando de você, fazendo chacota de você, dizendo que você é um bobo, é um otário, é um besta, não entende da Bíblia. Está esfregando na sua cara mentiras e você engolindo. Você está aí concordando com eles quando eles pedem para você fazer sacrifício. Termino dizendo o seguinte: veja como Jesus conclui a questão do sábado com os fariseus religiosos. Verso 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que isso significa? Ora, que Jesus manda no sábado e que só ele pode realmente dizer o que pode, o que não pode ser feito no sábado. Se pode comer milho, pode comer milho. Você está com fome? Coma, meu filho, milho no sábado. Porque Jesus manda no sábado, é Senhor do sábado, de todos os sábados. O sábado foi feito por Jesus. Ele é a palavra encarnada, ele é desde antes de todas as coisas, pelo amor de Deus. Ele estava no princípio com o Pai. O resto é papo furado de fariseu religioso que quer colocar peso na sua vida. No capítulo 12, um pouquinho antes, aí, os finais dos versos 28, 29 e 30 de Mateus, foi a última mensagem minha inteira, tá aí, eu vou ler para você. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, mas o das igrejas evangélicas no Brasil é pesado, sobrecarregado. Você quer? O problema é seu. Senhor meu Deus, está aqui a sua palavra, teu evangelho puro e simples. Eu oro por esses, meu Deus, que ouviram essa palavra e que por acaso ainda estão aí brigando com esse negócio de lei, Antigo Testamento, Torá, fazendo sacrifício e discutindo com Jesus e com o evangelho, meu Deus do céu. Que o teu Espírito, meu Deus, Espírito Santo, abra os olhos, ilumina a mente e o coração desse irmão que faz essas coisas por medo, porque não entende, mas que essa palavra há de iluminar a mente e o coração de cada um que ouviu essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoa você, meu querido, grandemente, em nome de Jesus. E até o próximo. Jesus, a sua única solução. Tchau.